Até o ano de 1820, nós sabíamos da existência do magnetismo por conta de dois fenômenos, não? O primeiro é aquele fenômeno exibido por certos materiais que hoje nós chamamos de ímãs. Os ímãs têm essa capacidade de atrair o ferro, por exemplo, de acordo com essa experiência que a gente está vendo aqui. Ou seja, ímãs geram campos magnéticos. E havia um interesse muito grande nesse fenômeno. O livro de William Gilbert aborda essa questão. O De Magnete. Na verdade, é sobre o magneto, sobre os ímãs, né? E o mesmo Gilbert já havia percebido que a Terra também produz campos magnéticos. O campo magnético terrestre. E a existência dele foi a base para a construção de bússolas tão importantes do ponto de vista da navegação. É claro que ela não dava a posição dos navegantes, ela apenas indicava onde estava o Polo Norte e o Polo Sul, mas isso ajuda do ponto de vista da orientação. Em 1820, Oersted e Ampère perceberam um fenômeno, e vamos ver esses dois vídeos aqui rapidamente. Neste vídeo, usaremos um ímã permanente em um suporte e um quadro móvel feito com 20 voltas de um fio de cobre recoberto com massa epóxi. Iniciaremos aproximando o ímã do quadro móvel. Em seguida, ligaremos as pilhas em série com o quadro móvel. Pode-se observar que o quadro sofre uma força quando ocorre a passagem da corrente elétrica através dos fios. Além disso, o sentido dessa força depende do sentido da corrente elétrica. Invertendo-se o sentido da corrente, o sentido da força também se inverterá. Neste experimento, observaremos a interação magnética entre dois fios percorridos por correntes elétricas. Para isso, usaremos 4 pilhas ligadas em série, fios de ligação, um quadro apoiado em 2 suportes de madeira e um quadro móvel ligado em 2 pilhas em série. Os quadros são feitos cada um com 20 voltas de fio de cobre esmaltado e recobertos com massa epóxi. Inicialmente, ligaremos os terminais do quadro fixo em 4 pilhas em série com um interruptor de cobre. Ao ligarmos as chaves, haverá a passagem de uma corrente elétrica através dos 2 quadros, e irá se criar um campo magnético em torno de cada um dos fios. A interação desses campos pode ser visualizada por meio da pequena força que age sobre o quadro móvel, que, apesar dos valores pequenos se comparados aos de campos magnéticos de ímãs comuns, provoca movimentações. Quando as correntes elétricas estão no mesmo sentido, as forças entre os fios são de atração. Se as correntes forem em sentidos opostos, as forças são de repulsão. Esse fenômeno indicava o seguinte, que cargas elétricas em movimento produzem campos magnéticos, né? Muito tempo depois, ou melhor, não muito tempo depois, uns 40 anos, 50 anos depois, né?
Maxwell descobriu uma outra coisa, que é interessante também, que campos magnéticos, variando com o tempo, produzem campos magnéticos. E o resultado disso são as ondas eletromagnéticas. É isso que é importante que a gente entenda. Nas ondas eletromagnéticas, nós temos campos que se propagam. Campo elétrico, um campo magnético. E Maxwell introduziu essa novidade. Campos elétricos variando com o tempo dão origem a um campo magnético. Temos, portanto, 3 origens para o campo magnético. Ou seja, primeiro, o movimento de cargas, né? O movimento de cargas elétricas dá origem a um campo magnético. Um campo magnético pode existir tão somente por conta do movimento de cargas elétricas. Então, essa é a primeira origem. Fonte. Cargas em movimento produzem campos magnéticos. O que temos de mais visível nisso? A teoria é complicada. Na verdade, essa questão de por que a Terra exibe um campo magnético é uma questão complicada. Mas se suspeita, não vamos entrar nos detalhes, né, que isso decorre da existência de correntes no interior da Terra. De forma que, provavelmente, ou a gente acredita, né, que o melhor exemplo, além desses exemplos apresentados agora há pouco, descobertos em 1820, né, temos o campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra. Além do movimento de cargas elétricas, o que dá origem a um campo magnético é o spin do elétron. Por exemplo, esse é o caso dos ímãs, né? De forma que nós temos aqui, né, um outro exemplo, mas a origem, em princípio, está na existência de um atributo do elétron, conhecido como o spin. E, finalmente, né, campos elétricos dependentes do tempo, né? Então, variando com o tempo. Note-se que esse já é um fenômeno um pouco mais sutil, né? Mas o melhor exemplo da existência desse fenômeno aqui, campos elétricos variando com o tempo, dando lugar a campos magnéticos, é a radiação, poderíamos chamar assim, né? Radiação eletromagnética, né? Eletromagnética, ou, mais precisamente, as ondas, né? Ondas eletromagnéticas. Eu dei aqui, né, campos magnéticos que existem ao nosso redor. Estamos aqui imersos em campos elétricos e magnéticos, porque estamos sempre expostos a ondas eletromagnéticas, a luz que chega até nós. A luz que chega até nós
resulta da existência de campos elétricos e magnéticos. Olha só, estamos recebendo continuamente ondas eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas são campos elétricos e magnéticos. Agora, a existência das ondas eletromagnéticas tem a ver com esse fenômeno. Campos elétricos que variam com o tempo dão lugar a um campo magnético. Quando analisamos o magnetismo dos átomos e da matéria, na realidade, nós acabamos incorporando esses dois efeitos numa grandeza física, conhecida como o momento angular total, que a gente pode escrever como sendo J, e o momento angular total é igual ao momento angular orbital, ou seja, associado ao movimento dos elétrons e o spin. De forma que, do ponto de vista dos átomos, nós praticamente incorporamos esses dois aspectos num só momento angular. Mas isso é um tópico para a gente estudar lá na frente, quando a gente falar do magnetismo dos materiais, porque os materiais também exibem, produzem campos elétricos, produzem campos magnéticos, né? Os materiais produzem, é o caso, por exemplo, dos ímãs, né? O fato é que movimentos, é o que a gente vai ver hoje, de cargas, produzem campos magnéticos. E este é o tópico, na realidade, desta aula.